Oi, como é que você tá se sentindo? Meu nome é Camila e eu tô aqui hoje para mais uma conversa junto contigo do nosso podcast Encanto da Fuga. Tô muito feliz com mais esse encontro. Como de costume, eu vou começar falando um pouquinho das nossas redes sociais para que a gente possa continuar essa troca, já que aqui, como eu já disse algumas vezes, não tem comentário ou coisa do tipo. O episódio vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube. O nome é Encanto da Fuga e também vai ter uma postagem referente a ele lá no Instagram, @Encanto da Fuga. Eu vou ficar muito feliz se essa conversa que vai começar aqui puder continuar em qualquer um desses lugares. Eu quero muito ouvir o que você tem a me dizer, ainda mais sobre o tema que a gente vai conversar hoje, que é um tema muito, muito, muito importante e especial para mim. Bom, esse é mais um dos quadros que eu amava fazer na minha antiga fase lá no Instagram e eu carreguei juntinho comigo aqui para o podcast, justamente porque ele era um dos momentos em que eu mais sentia propósito e que eu mais me sentia feliz em produzir. Então, eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que eu já tinha compartilhado anteriormente para explicar o objetivo desse tipo de quadro. A minha paixão pela nossa causa, a causa feminista, já me acompanha há algum tempo, eu diria um bom tempo. O feminismo me ensinou, me abriu os olhos, me confortou e com certeza me encantou e me encanta muito. O feminismo, ele pode ter me salvado. Na verdade, eu acredito que o feminismo me salvou, sim. Por conta disso, eu me sinto em dívida. Mas não entenda como uma dívida cruel e penosa de pagar, muito pelo contrário. Eu quero cada vez mais adentrar esse mundo, conhecer mais conceitos, conhecer mais mulheres incríveis. Eu quero poder cada vez mais me sentir parte dessa comunidade tão bonita e tão importante para mim. Então eu venho contar para ti o quanto eu ainda tenho a aprender. E o quanto eu quero aprender com cada uma das mulheres incríveis que eu sei que estão na mesma causa que eu. Aprender também com aquelas que muitas vezes, sem ao menos saber, reproduzem e dão forças para o feminismo. É daí que a ideia desse quadro surge, como oportunidade de exaltar nós mulheres. Eu vou trazer vários temas relacionados à vivência feminina, sempre com aquele pezinho no mundo literário. De toda forma, o objetivo central desse quadro é aquele que eu já citei, o de exaltar as mulheres, o de trazer as mulheres para o protagonismo, o de mostrar a nossa luta e dar força para ela. Então, o objetivo é aplaudir, reverenciar, enaltecer as mulheres e os seus talentos, dando protagonismo para nossa luta, o nosso brilho, as nossas conquistas. Citando uma grande mulher e amiga minha, muito presente na minha vida, é nesse espaço que a gente vai celebrar mulheres maravilhosas que abriram caminho para a gente estar onde a gente está hoje. Mulheres que vão poder nos inspirar, dar esperança e forças para a gente lutar com toda certeza. Então eu pretendo trazer conteúdos diversos, biografias, análises, resenhas, curiosidades. O que você acha? Que escritoras que você gostaria de ler sobre? Gostaria de ouvir sobre? Sobre que temas dentro do universo feminino você quer saber um pouquinho mais? O que você acha que vai ser interessante da gente conversar? Eu quero sempre lembrar que esse aqui é um espaço pra gente. Então eu vou fazer de tudo para que se torne um espaço mais horizontal possível. Então, lembrando mais uma vez, as portas do Instagram vão estar escancaradas para qualquer dica, qualquer ideia, qualquer sugestão e conversa que você quiser ter sobre o tema. Juntas, nós somos sempre e ainda mais fortes. Para o nosso momento de hoje, para o primeiro momento desse quadro que é tão especial,
Eu trouxe a discussão de um livro que com certeza ficou muito marcado para mim e que com certeza vocês ainda vão ouvir muito eu falar por aqui. Eu vim trazer também, claro, as minhas percepções, as minhas opiniões sobre a escrita e o desenvolvimento dessa história. Esse livro, para mim, é revolucionário. E eu estou falando de nada mais, nada menos do que Terra das Mulheres. Ele é revolucionário começando pela autora, Charlotte Perkins Gilman. A Charlotte é um símbolo feminista, ela foi sufragista e lutou por diversos meios diferentes. Gilman é fruto de um lar que foi desfeito, então ela foi abandonada pelo seu pai e cuidada durante toda a sua vida por 3 tias. Isso é muito interessante. Uma delas era sufragista, a outra uma educadora e a terceira uma famosa escritora. Ou seja, isso já mostra as grandes influências que ela teve na sua vida, né? Tanto em relação ao sexo masculino, se a gente pensar na relação que ela teve com o pai dela, como em relação ao sexo feminino, se a gente olhar para as referências que ela teve na vida dela, essas 3 tias. Esse ato revolucionário, ele continua quando a gente se volta àquilo que é central na história, né? O livro, ele relata a busca por parte de 3 exploradores. Os nomes dele, eu não sei se eu vou falar o primeiro certo, mas o principal se chama Vendick, o segundo se chama Jeff e o terceiro se chama Terry. Cada um desses exploradores, eles têm diferentes personalidades e visões de mundo que são bem contrastantes, né? E essa busca, ela é direcionada a essa sociedade que eles ouvem falar como se fosse um mito, de uma terra formada apenas de mulheres. Sim, só mulheres. E aí, durante essa busca, e inclusive quando eles chegam e se deparam e vão conhecendo, né, esse mundo, são retratados preconceitos que esse grupo de exploradores direcionam à sociedade, né, tanto antes deles conhecerem como durante toda a descoberta. Tudo aquilo que eles esperavam, e também o livro promete, já na sinopse, trazer surpresas que os mesmos enfrentam, né, descobrem quando chegam a essa terra. Já que eles se deparam com situações muito diferentes daquelas que estavam se formando nas mentes deles, que são completamente pequenas e fechadas em relação ao universo feminino. O livro foi escrito e publicado pela primeira vez em 1915 e ele promete, desde o seu início, desde o prefácio maravilhoso que essa última edição tem, tratar de assuntos que até hoje se mostram surpreendentemente presentes na nossa sociedade, né? Então, traz essa reflexão de como algumas coisas que são citadas lá e que foram escritas no século passado ainda, infelizmente, estão presentes na nossa realidade, né? Muitas pessoas, eu vi muitas críticas direcionadas ao fato do livro ser narrado por homens, né? Um livro que fala sobre uma sociedade apenas feminina ser narrado justamente por homens, os homens terem o poder de mostrar e de apontar, por exemplo, para a direção que eles querem apontar. Mas vamos lembrar que esse livro foi escrito por uma mulher, não por um homem, então já carrega uma grande questão, né, só desse fato. E eu também acredito que isso deixou absolutamente escancarado as questões basais que a Charlotte queria discutir ao longo da narrativa. Então,
eu acredito que o elemento do livro ser narrado por homens seja justamente para trazer esse contraste, às vezes até, muitos momentos até meio caricato, mas justamente porque ela queria deixar completamente clara as questões que estavam contrastando entre as visões masculinas e as visões femininas da Terra das Mulheres. Eu admito que eu tô ligeiramente insegura com esse episódio. É sempre bom ser sincera, né? Eu li esse livro há algum tempo atrás, quando a ideia do podcast ainda estava bem no princípio, assim. E eu acabei não fazendo anotações muito detalhadas daquilo que eu queria discutir, né, sobre o livro. Então, eu acabo que fico me sentindo um pouco nervosa de não conseguir desenvolver da forma que eu conseguiria se as anotações tivessem um pouco mais de informação, né? Mas vamos que vamos. Eu espero que ao longo do livro é ótimo, né? Ao longo do episódio eu possa ir recuperando o espírito que eu tava quando eu li o livro e né, desenvolvendo melhor enquanto a gente conversa. Bom, eu acho que seria interessante eu começar dizendo que o livro é considerado uma ficção científica barra distopia, né? Mas ele foca mais na sociedade em si do que na construção e no surgimento dessa sociedade que é formada apenas de mulheres. Não que ele não explique da onde surgiu isso, né? Ele explica, assim. Mas eu percebo que o foco maior é na formulação das críticas, né? Então, isso não é algo negativo, de forma alguma. É só uma percepção minha de que esse livro parece carregar um objetivo diferente da maioria das distopias que eu já li, assim. Não é bem a forma como as ficções científicas se desenvolvem, pelo menos as que eu li, mas de toda forma eu não tenho tanta experiência assim com ficção científica, né? Então, o livro ele tá mais focado em formular as críticas, como eu disse, do que formular, do que construir uma explicação de todos os elementos dessa nova sociedade. Algumas coisas você até queria saber um pouco mais, né, adentrar um pouco mais da lógica, mas é explicado não de forma rasa, mas por cima, assim, sabe? Porque o foco realmente não é esse, né? O foco é levantar todas essas questões. Eu li, inclusive, que esse livro ele se encaixa num gênero que chama ficção científica feminista. E eu amei, fiquei apaixonada. E eu queria perguntar, já desde o momento em que eu li isso, você conhece mais algum livro desse gênero? Porque se conhecer, pelo amor de Deus, me conta. Vai lá no meu Instagram, me passa essas indicações, porque eu adorei esse conceito. Eu acho que, assim, como eu disse, eu não sou tão de ler ficção científica, mas uma ficção científica. Opa! Uma ficção científica feminista, pra mim, é de explodir a mente. Eu ia amar ler mais, até porque eu amei, e já deixo isso logo do começo, eu amei esse livro. Eu já comentei um pouquinho sobre o prefácio desse livro, mas eu queria mais uma vez comentar melhor sobre ele. Até peguei aqui o livro agora para ler o nome da pessoa que escreveu esse prefácio maravilhoso. Esse prefácio foi escrito pela Renata Correa e ele traz diversas reflexões já de início, assim, traz diversas reflexões sobre questões que acontecem no livro, sobre debates que existem hoje a respeito do conteúdo desse livro, o que permanece atual, o que não permanece, a questão do anacronismo é comentado também. É um prefácio muito legal. Quando eu li ele, eu fiquei um pouco em dúvida de
se ele entregava muito sobre a história, assim, sabe? Às vezes isso me dá uma questão, me levanta essa questão, assim, né? Porque algumas coisas aqui já são mostradas de início e são coisas que acontecem mais pro final do livro. Assim, se você gosta de mais surpresas durante o livro, é melhor deixar para ler esse prefácio no final, né? Até porque aí você já vai estar com seus pensamentos, e aí você agrega, né, com as suas reflexões, você agrega as reflexões que a autora faz, a autora do prefácio faz, mas também não acho que é nada, assim, nossa, super spoilers no começo. Eu não me senti, sei lá, lesada, de ler essas questões no início, né? Aí eu queria, então, né, feita essa introdução sobre o prefácio, eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que ele fala. Então, ele traz duas frases que foram muito interessantes para mim, até anotei aqui para eu poder ler. A primeira é: a sociedade exclusivamente composta por mulheres nos desafia a pensar como seria a nossa própria utopia feminista. E essa frase me fez pensar muito. Inclusive, quando eu tava lendo, eu até anotei: será que no final do livro eu vou poder falar qual que é essa minha utopia feminista? E eu acredito que não. Acredito que esse é um tópico que eu ainda preciso pensar mais, discutir mais, sabe? Para conseguir formular, assim. Porque tem tanta coisa que parece que eu não consigo organizar para dizer agora, sabe? E aí, junto com essa frase, eu acrescento uma frase mais pro final do prefácio, né? Ela escreve assim: as rachaduras e problemas insolúveis de Terra das Mulheres são um terreno fértil que nos permite sonhar com novas utopias, assim como Charlotte Perkins Gilman ousou sonhar um dia. E eu acho essa explicação ótima. Então, é claro que vão ter as questões que já não vão fazer mais sentido nos dias de hoje, né? Passamos décadas da escrita desse livro e, bom, o feminismo foi se desenvolvendo, né, ao longo desse tempo, mas o que esse livro abre de mais bonito pra gente é justamente isso, né? A gente vê como essa autora ousou sonhar com uma sociedade que é utópica, mas que pode ensinar muito pra gente na nossa sociedade real, vamos dizer assim, né? Então, logo do começo do livro, uma coisa que chama muita atenção é essa convivência dos três personagens masculinos que são diferentes, né? Entre eles. É como se acontecesse o tempo inteiro um duelo de forças, né? Entre discursos formativos da masculinidade mesmo. É um combate, já que eles convivem, né? Tão diferentes. E até o narrador, né, que é o explorador central, assim, ele pondera. E aí isso me faz pensar muito sobre o que cada uma dessas personalidades exprime, assim, qual é o papel de cada uma dessas personalidades no livro. E aí eu me peguei questionando, opa, são caricaturas, né, de muitas das questões centrais que a masculinidade traz, né? Porque realmente me parece que os três formam caricaturas de diferentes questões basais para essa masculinidade que, em muitos momentos, é bem tóxica, né? E, claro, lembrando que são representações da sociedade da época, né? Então, questões que estavam muito presentes na época, mas que não deixam de estar presente nos dias de hoje, né? Justamente aquilo que a gente começou na discussão, começou a discussão. O livro ainda traz muitas questões para os dias atuais.
Um ponto que me chamou muita atenção também é ver as diferentes reações dos 3 homens em relação à força feminina, né? Eu não quero entrar muito em detalhes, porque é legal ir lendo no livro mesmo, mas eu não consegui deixar de pensar que, mesmo sendo diferentes formas de olhar para a força, elas acabam sendo muito parecidas na questão de um princípio igual, né? Isso me lembrou muito uma discussão que eu fiz um dia em um trabalho da faculdade, que dizia justamente que, basicamente dizia que para a mulher ter mais espaço, né, na sociedade, os homens precisavam se dar conta disso e abrir espaço para essas mulheres, né? Porque não tem vácuo na sociedade. Então, para que as mulheres ocupem mais espaço, teria que ter esse momento, né, essa reflexão masculina. E eu me questiono muito se essa reflexão não é evitada em muitos momentos, justamente para não abrir mão, né, desses espaços. Mas isso é discussão para uma questão, para um próximo episódio, quem sabe? Me digam aí. Durante aqui o episódio, tenho certeza que eu vou repetir várias vezes o quanto o personagem do Terry é detestável. Eu não gostei desse personagem. Ele é um personagem perverso, ele é um personagem cruel. E quem leu sabe que ele realmente se prova assim, né, no decorrer de todo o livro. Não é só uma percepção, é realidade, né? Eu gosto muito da forma como a narrativa ela se desenvolve, mas em alguns momentos as descrições que a autora dá foram um pouco nebulosas para mim, não sei se faz sentido. Eu não consegui acompanhar muito bem a sucessão de acontecimentos em muitos momentos, e aí eu fiquei um pouquinho perdida, mas nada que dificulte muito a minha leitura, foram questões, né, pontuais. E é claro que o livro traz a discussão de muitas questões importantes, né? Vem à tona pela nossa sociedade ser tão diferente da sociedade delas. E isso faz a gente pensar o porquê, o que que isso está acontecendo, o que que está acontecendo aqui para que isso seja tão oposto assim, né? Então, questões de gênero, questões econômicas, questões sociais são tratadas no livro também. A questão da maternidade é muito basal na sociedade das mulheres e é muito discutido também ao longo do livro, né? As relações humanas e a relação que essas relações têm com a posse. A posse é uma questão que foi muito discutida no livro, inclusive a posse de pessoas, sabe? A questão que a gente vive da possessividade, né, em relação a casamento, isso aparece e, contrasta muito com o que a gente vê na Terra das Mulheres. Então, a questão de valor também aparece, e também um último tópico que é muito interessante é a diferença da relação com a natureza que essas mulheres têm. Então, se você se interessa por algum desses tópicos aqui que eu trouxe, com certeza você vai gostar de embarcar nessa jornada para conhecer como cada um deles funciona na Terra das Mulheres. E aí, como eu disse, a gente vê que é absolutamente diferente do que acontece na nossa sociedade atual, né? Antes de entrar em duas viagens um pouco mais, né, piradas que eu fiz sobre esse livro, eu queria comentar rapidamente sobre a questão da criação da imagem das mulheres, né? Essa questão é tratada de forma sutil no livro, à medida que a gente percebe que a imagem construída na sociedade dos homens, né, que é a sociedade em que a gente vive hoje também, é
absurdamente diferente da imagem que é construída na Terra das Mulheres. E isso faz, com certeza, a gente pensar muito e pensar, inclusive, fazer aquele questionamento básico, né, de sempre, que é, será que isso é possível? A questão, né, a autora já coloca como uma utopia, a autora do prefácio, e eu acredito que seja mesmo, né? Mas não tira o poder da reflexão que o livro carrega. Então, essa reflexão pode, em muitos momentos, claro, gerar luta e gerar a conquista de direitos. Vamos finalizar com a parte que eu mais gosto das minhas anotações, que foram as viagens que eu fiz durante essa leitura, né? Sempre muito gostoso a gente entrar tanto assim na reflexão que a gente começa a criar. Então, o primeiro tópico seria a forma como os homens se sentem aprisionados quando eles conhecem essa sociedade, né? Então, a prisão que esses homens se sentem dentro, principalmente o Terry, lembrem, o Terry, o personagem completamente detestável. Essa prisão não poderia ser uma representação da prisão que as mulheres estão constantemente submetidas por conta da nossa cultura, sabe? Essa representação do como a mulher se sente em uma sociedade que existem sim homens e mulheres, mas que é uma sociedade dos homens, a gente sabe, né? Então, essa reação, né? Esse sentimento estranho e essa questão de se sentir preso o tempo inteiro numa terra que é só das mulheres não representaria isso, né? Então, assim como eles no livro, esses três homens, nós mulheres também precisamos aprender coisas que outras pessoas julgam importantes e pertinentes pra gente, né? A gente também tem dificuldade de sair dessa lógica, como eles sentem, né? A dificuldade de sair da lógica da Terra das Mulheres. E também a gente também permanece não sobre uma coerção física, mas é algo muito mais sutil, né? E também muito potente, como o poder das mulheres, entre aspas, desviantes, né? Desviantes no sentido de não estarem de acordo com a forma como os homens da outra sociedade viam as mulheres sobre o grupo de homens. Então, essa foi a minha primeira questão a respeito do livro, né? A segunda questão, para mim, é que o que acontece na história da Terra das Mulheres é uma representação literal da violência simbólica, né, do masculino contra o feminino na nossa sociedade real. Então, o relacionamento dos homens com as mulheres, né, nesse livro é muito complexo e toca em questões muito basais e delicadas, né? Essa imposição da cultura deles, eu vejo como um ato de extrema violência. O tempo inteiro eles estão tentando impor para as mulheres de outra sociedade as regras da sua própria sociedade que é masculina, né? E me doeu muito, muito. O final desse livro me doeu absurdamente, assim. E doeu pra valer. Me angustiava mais e mais, né? À medida que eu ia vendo que eles estavam se apossando daquele santuário feminino, né? Porque a gente sabe o que um homem é capaz de fazer. E é muito triste olhar para esse livro e perceber que uma sociedade inteira de mulheres pode ser completamente atingida por poucos homens. E na verdade, essa é a realidade. A gente precisa de muitas de nós para conseguir sustentar os nossos direitos, porque no primeiro sinal de dificuldade, os direitos das mulheres sempre são atingidos, né?
E eu me peguei pensando que na forma que aquelas mulheres eram firmes, né? Serenas, fortes, e provavelmente eu era a única a me angustiar com isso, né? Eu não sei se dá para entender o que eu quero dizer, mas se você leu o livro, eu acredito que entenda o que eu quero dizer. Então, à medida que eu via ele se apossando, né, dessa terra e querendo impor regras que não eram as regras dela, eu me angustiava, mas via que elas se mantinham plenas. Mas por um motivo muito bom, elas tinham plena noção de que elas estavam no controle da situação, né? Então, reunindo todo o poder, elas fizeram aquilo que mais fazia jus a cada uma daquelas mulheres dentro daquela sociedade. Elas se mantiveram ali superiores e não se deixaram afetar por toda essa confusão que esses homens causaram nessa terra. Bom, é mais ou menos isso que eu queria trazer hoje. Eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que eu tenha conseguido explicar da melhor forma, que não tenha ficado maçante, repetitivo, que eu tenha conseguido embarcar de novo nessa jornada junto contigo. E espero de verdade também que você me conte o que achou, se tá com vontade de ler, se já leu. Vamos lá pro Instagram. Tudo bem? Então é isso. Te vejo semana que vem.